Buenos días a todos. Vamos a comenzar la edición de esta mañana. Yo soy Pablo Linares, soy el director de la Mesa del Castaño del Bierzo. Agradeceros que estéis aquí en esta nueva jornada de Biocastanea 2021 y sin más preámbulos, para no ir acumulando retraso, vamos a comenzar con la primera de las ponencias que tenemos pensadas para esta mañana. Vamos a comenzar con la caracterización de las variables ambientales implicadas en el desarrollo reproductivo de Castanea sativa. ¿Vale? Para ello tenemos a Beatriz Betancourt, de la UTAD, de la Universidad Trás-os-Montes, que es la que, muchas gracias, que es la que va a iniciar esta mañana, que espero que sea tan interesante como la de ayer. Sin más, Beatriz, cuando quieras. Gracias. Obrigada. Bom dia a todos. O meu nome é Beatriz Betancourt, venho em representação da UTAD. Antes de mais, gostaria de agradecer à organização pela oportunidade que me foi dada. Eu venho aqui falar sobre a caracterização dos determinantes ambientais envolvidos no desenvolvimento reprodutivo da castanha sativa, em específico na variedade judia. Só para dar um enquadramento deste trabalho, ele enquadra-se no projeto do Flowercast, que é um projeto financiado pela FCT, cuja instituição responsável é a Universidade do Minho, sendo que a UTAD e o Instituto Superior de Agronomia são os parceiros. Os principais objetivos deste projeto são o estudo da influência das condições ambientais no desenvolvimento dos estados fenológicos do castanheiro, compreendendo os mecanismos indutores da floração, assim como o estudo da influência de várias variantes polinizadoras na variedade judia. Agora vou-me centrar na parte do estudo das influências das condições ambientais, sendo que mais tarde no painel de flor-fruto irei intervir na segunda parte deste trabalho. Só para dar aqui uma introdução, em termos da fenologia, como sabem, é o estudo das respostas, ou seja, a fenofase dos seres vivos e a sua relação com os fatores ambientais. As fenofases estão dependentes principalmente das características genéticas da planta e dos fatores ambientais. Ou seja, o comportamento fenológico de uma planta vai resultar da interação das características genéticas e a influência dos fatores ambientais. No meu trabalho, eu foquei-me na parte da influência dos fatores ambientais, sendo que a minha colega Ana depois vai tratar da parte genética e molecular do comportamento fenológico. Como podem ver aqui, estas são as fenofases do castanheiro. Temos a parte vegetativa, que temos desde, por exemplo, C1, que é o brilhamento dos gomos. Aqui temos, por exemplo, o D1, que é o aparecimento das folhas, o desenvolvimento das mesmas e o aparecimento das folhas adultas. Depois temos três fenofases de floração. Temos a masculina, cujas três principais é FM1, FM2 e FM4, sendo que FM1 é quando os amentídeos começam a aparecer, FM2 quando os glomérulos estão bem individualizados, depois FM4 é a plena floração. O mesmo se passa para a floração andrógnica, ou seja, a bissexual, e depois temos a floração feminina. A floração feminina tem mais fenofases, desde lá está o aparecimento da flor feminina, o aparecimento dos seus estigmas. Quando os estigmas aqui em FF3 estão receptivos, sendo que é considerado a plena floração feminina. Depois temos aqui FM4, que é o final da floração, G, que é o estado em que o ouriço já é o fruto, e é um estado de repouso até iniciar a linificação dos espinhos. Depois em J o ouriço já se encontra maduro e em K1 é quando começa a sua descendência. Pronto, porque é que este estudo é importante? Este estudo é fundamental para compreender a influência do meio ambiente no desenvolvimento fenológico das espécies, para compreender como prevenir perdas de produção, melhorar a qualidade e também fazer previsões de como será a colheita naquele ano. Pronto, porque a variedade judia? O castanheiro é um dos mais significativos ex-libris da nossa região, sendo que é uma das frutas mais importantes deste território, afetando a sua economia, cultura e tradições por gerações. Entre os muitos cultivares que existem, a judia é a variedade que mais se destaca em calibre, cor, brilho, descasque, sendo uma das, se não a mais, procurada, principalmente no mercado fresco em Portugal. Este estudo foi efetuado em 2 soltos. O primeiro situava-se em Constantino Vila Real, tinha uma idade de aproximadamente de 15 anos, uma área de parcela de 4.770 metros quadrados, sendo que aqui a área de estudo foi esta, de 927 metros quadrados, inclinação 36, as altitudes variavam no solto inteiro entre 578 e 593 metros, sendo que na zona de estudo
foi de 578 a 579, não foi uma variação muito grande. Os solos são profundos e de natureza granítica, a variedade era a judia, o compasso 9x9 em quincôncio, sendo que o porta-enxertos era sativa. Depois o outro solto era a Lagoa, em Vila Pouca da Guiar, que é na Serra da Padrela. É um solto aproximadamente 10 anos mais velho que o outro solto. A área da parcela é 2.368, sendo que tem uma inclinação de 38 graus. As altitudes variavam entre 122 e 135. E lá está, o solo, a variedade do compasso e o porta-enxertos são os mesmos que em Constantino. Em termos de metodologia, fizemos um acompanhamento fenológico. Como é que este foi feito? Então, foram selecionados por solto 4 árvores, as quais foram divididas em 4 quadrantes, tendo sido selecionados em cada quadrante 3 lançamentos, e nesses lançamentos foram acompanhados a evolução dos estados fenológicos de cada um. Acompanhamos também o desenvolvimento da castanha, ou seja, a partir de setembro, quando iniciou a linificação dos espinhos dos ouriços, iniciámos a recolha de um ouriço por árvore por solto, de forma a pesar as castanhas e a caracterizá-las, para conseguirmos compreender a evolução do peso e calibre ao longo da maturação, assim como a eficiência da polinização ao longo da mesma. Foi também avaliada a progressão das durezas da casca e do miolo. Este aqui é o fenograma que desenvolvemos com base nos dados obtidos, aqui em Constantino. Como podem ver, aqui a floração masculina iniciou-se na segunda semana de maio, tendo depois a plena floração sido atingida mais ou menos no final de junho. No que toca à floração feminina, ela iniciou-se mais ou menos primeira, segunda semana de junho, tendo a sua plena floração sido atingida final de junho e início de julho. Como podem ver aqui, uma coisa que se calhar não sabem, pronto, é muito normal na judia, aqui o FM4, ou seja, a floração masculina, a sua plena floração, ser um pouco antes da plena floração feminina. Este ano foi um ano mais frio, comparativamente a um ano chamado, pronto, um ano típico. E o que é que aconteceu? Houve um atraso nos estados fenológicos que levou a que a floração masculina entrasse em plena floração no mesmo período que a feminina. No que diz respeito à Lagoa, esta iniciou os estados fenológicos mais ou menos ao mesmo tempo. A grande diferença foi que, como podem ver, houve um prolongamento das fenofases iniciais nas florações, assim como o período de linificação, sendo que o período de maturação, quando o ouro estava maduro antes de cair, foi um período muito mais curto. Aqui as temperaturas eram características por serem muito mais reduzidas, sendo que a precipitação acumulada foi muito semelhante a Constantino. Pronto, temos aqui então os dois fenogramas para fazer a comparação e aqui o somatório dos graus diários, ou seja, os graus diários acumulados. Como podemos ver, o crescimento foi muito parecido, mas as temperaturas eram muito mais baixas em Lagoa, o que foi depois representativo aqui, por exemplo, em FM2, em FA2 e FF2, assim como na linificação, como podem ver, ou seja, G, que é o período, como tinha falado anteriormente, que é o período de inatividade do ouriço, foi muito mais curto na Lagoa, enquanto que em Constantino foi maior. Para além disso, na Lagoa, a descência dos ouriços iniciou-se cerca de uma semana mais cedo. No que toca à eficiência da polinização, ou seja, as castanhas viáveis por ouriço, em termos de percentagem, como podemos ver, a Lagoa apresentou melhores resultados que Constantino. Isto muito provavelmente será devido à densidade de amentilhos, uma vez que na Lagoa rondava a casa dos 25 amentilhos por lançamento, enquanto Constantino rondava a casa dos 14. E teve uma evolução mais ou menos linear em termos de eficiência. No que toca à evolução do peso médio das castanhas viáveis, como podemos ver, em Constantino houve um crescimento, ou seja, um aumento de peso muito mais exponencial, enquanto que na Lagoa foi muito mais linear. Isto muito provavelmente será porque na Lagoa houve um prolongamento aqui em H. Depois, em termos de evolução do calibre, lá está, castanhas maiores, calibres menores. Como podemos ver aqui, os calibres foram reduzindo ao longo das várias fenofases, sendo que no final atingiram mais ou menos o mesmo calibre já em K2. Pronto, como também podemos ver, o calibre das castanhas em H era muito grande, enquanto que depois, assim que o ouriço esteve maduro, os calibres já vieram à normalidade.
No que toca à evolução das durezas, ou seja, tanto da casca como do miolo, houve uma ligeira subida ao longo do período de H e J, sendo que atingiu o seu máximo em J, especialmente a dureza do miolo, sendo que as diferenças não são muito significativas, mas Constantino apresentou tanto a dureza do miolo como a dureza da casca um pouco maior, o que muito provavelmente será devido às temperaturas superiores. Pronto, assim de forma a concluir, a colheita de 2021 foi mais tardia, ou seja, o verão foi mais frio que um ano típico, não comparativamente ao ano anterior, mas sim comparativamente aos outros anos, cuja produção era mais normalizada. O ciclo de somas da temperatura foi mais curto e é ajustado através de alguns estados. O que é que isto quer dizer? Nós tentámos perceber a correlação, se havia uma correlação direta entre a evolução, entradas nas fenofases, tanto na Lagoa como em Constantino, e o somatório dos geodiários. As únicas fases em que encontramos uma correlação foi em D3 e em G, ou seja, isto vai exigir mais anos de estudo para conseguirmos para conseguirmos identificar como é que se diz? Um padrão de temperaturas, ou um padrão de temperaturas acumuladas necessário para que esta variedade entre em determinadas fenofases. Para além disso, em locais caracterizados por temperaturas baixas, ou seja, neste caso a Lagoa, os estados fenológicos iniciais das florações, como eu disse anteriormente, têm tendência a prolongar-se por mais tempo. Apesar das diferenças nas fenofases em diferentes contextos endafoclimáticos, tanto o peso como o calibre da castanha acabaram no final, na altura da descência do ouriço, por se igualarem, ou seja, no final do amadurecimento, e em climas mais quentes, como disse também anteriormente, acabam por revelar maiores durezas, tanto da casca como do miolo. Esta é a nossa equipa. O professor Dr. José Gomes Laranjos, a professora doutora Teresa Pinto, a Ana Teresa, que vai apresentar depois no painel de Flor e Fruto, e o Caetano, que também vai apresentar. Também um agradecimento especial ao professor Mário Pereira por ter-nos fornecido os dados do Clinicast em termos de dados climatéricos, e à Dona Helena, que deu um grande apoio em parte do laboratório. Obrigada a todos pela vossa atenção e espero que tenham gostado.